simpatia. Olha só, nós mostramos aqui no Fala, ontem inclusive, né, o problema da falta de água na região, especificamente a gente está falando agora da Grande São Pedro, aqui em Vitória. E minha gente, o problema continua, viu? Tem muita gente que está lá, ó, abrindo a torneira, vai com a esperança. Vamos ver como é que tá agora. Escuta um barulhinho. Opa, será que tá descendo água? As torneiras estão secas. E a gente vai ao vivo agora com Rodrigo Schroeder, que ele vai trazer mais informações pra gente. Você está exatamente aonde agora, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. A gente está aqui no bairro Nova Palestina, em Vitória. Está fazendo mais de 30 graus. Agora eu já molhei a camisa toda. Você imagina ficar nessa situação desde sexta-feira sem água. A gente vai mostrar aqui que nessa casa, a gente já teve mais cedo aqui no Balanço Geral, tá sem água, mas começou a cair na parte de baixo. A água começa a sair já das torneiras. Mas não tem força, Roberto, pessoal de casa, para subir até a caixa e aí abastecer toda a residência. A gente vai entrar aqui na casa, são 5 pessoas que moram aqui em Nova Palestina. É a Líbina que vai receber a gente. E ela já conseguiu, com aquela água que eu mostrei ali, que só tá caindo aqui embaixo, lavar algumas vasilhas, né, Líbina? Como é que tá a situação desde sexta-feira aqui? Bem complicada, complicada mesmo, porque esse final de semana eu até tirei pra gente aproveitar um pouco o carnaval. Não estou trabalhando, graças a Deus, porque o meu trabalho, ele depende muito da água e eu não tive essa água. E isso aqui essas vasilhas estavam todas sujas. Aí chegou um pouquinho de água, meu marido, ó, pegou o galão aqui, foi lavando no baldinho, né? Foi lavando, pegou o caneco e foi lavando no baldinho, e o restante das vasilhas sujas nós colocamos lá fora. Só assim, de emergência mesmo, copo, coisas que a gente já não tinha mais. Porque roupa a gente já entregou para Deus, né? Porque ela chegou no baixo, mas ela pode ir embora a qualquer momento. Quando você abriu lá, ela não tá tão forte para subir na caixa, porque a caixa, ela tá até com poeira, porque não chega água e não sobe desde sexta-feira. Ela falou, gente, que roupa quase já não tem mais para usar, né? Comer, passaram o fim de semana a pão misto, né? Misto quente, refrigerante, né? Pra gente poder não mexer com cozinha, não sujar mais vasilha. A gente aí, se não chegar, não subir, a gente vai ter que comprar copo descartável para não poder sujar, porque já tá calor, né? E ainda ficar com muita coisa suja, daqui a pouco vem mosquito, vai ficar insustentável ficar dentro da nossa própria casa. A gente tem um vídeo do diretor da CESAM falando sobre a normalização do fornecimento de água na região, né? Vamos ouvir o que ele disse e ouvir também o que a população espera a partir disso. O abastecimento ele já foi retomado na própria segunda-feira e hoje ele está em fase de restabelecimento. Então as partes baixas aí dos bairros de Vitória, Cariacica e Vila Velha já foram restabelecidas, restando apenas alguns pontos mais altos da cidade. Então, durante o dia de hoje, esses pontos vão ser restabelecidos. Situações pontuais que ocorrerem, a gente pede que a população ligue para o telefone 115 ou acione através da agência virtual, através do nosso site da CESAM. É o que a população espera, que essa água retorne mesmo, né? Como ele disse, quem ainda tiver problema, entre em contato com o 115. E aqui a gente está mostrando um exemplo da Líbina, mas são muitas residências, né, que estão na mesma situação. Muita residência. Eu tenho uma amiga que tem um bronze, né? Ela trabalha com bronzeamento. 2 dias sem água, ela estava com 20 meninas agendadas, não pôde fazer o trabalho dela por falta d'água. Já tem restaurantes aqui que também já estão parando o fornecimento de alimentos, porque não temos água. E assim, é um absurdo, porque a gente fica sem dar credibilidade. Porque foi dito que é um fornecimento de energia elétrica e que o consumo foi interrompido. E o seu governador que falou que foi EDP. EDP já falou que não foi esse caso, já foi o caso da CESAM. Mas a conta, ela chega. E cada mês a conta de água, ela sobe mais. Esse mês, a gente estava olhando no site da CESAM, a gente está com interrupção todos os finais de semana. Então, todo final de semana está tendo manutenção, sabe? O que está
acontecendo com a CESAM? O que está acontecendo com esses aparelhos que todo final de semana precisa ter manutenção nele, sendo que nem a água está chegando para a gente, ele não está sendo nem utilizado, né? Todo final de semana nós estamos ficando sem água e cada vez está piorando mais, porque cada vez está prolongando o período que nós ficamos sem a nossa água. Tá aí a bronca da moradora aqui de Nova Palestina, que está desde sexta-feira sem água. Hoje começou a cair um pouquinho, mas ainda não é suficiente, Roberta, para resolver a situação aqui. Rodrigo, obrigada pelas suas informações, a sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Essa é a bronca dessa moradora e, como ela mesma disse, ela trouxe o exemplo de um restaurante, trouxe o exemplo de uma outra amiga que tem um bronze. Então a gente tem acompanhado, inclusive os moradores fizeram um protesto sobre esse assunto, né? Então a gente vai aproveitar aqui a presença do advogado especialista no direito do consumidor, Sérgio França, que ele vai contar pra gente, né, o que os moradores podem fazer diante dessa situação, porque a gente fica à mercê. É uma única empresa que é responsável pelo abastecimento de água para a população capixaba e a gente fica na mão. Exato. Como você bem colocou, é uma única empresa responsável pelo serviço, né, de saneamento e abastecimento de água. É uma empresa pública, presta um serviço público que é essencial, que também é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor e, portanto, esse serviço ele tem que ser, além de adequado, eficiente e seguro, por ser um serviço essencial, ele tem que ser contínuo, ou seja, ele não pode ser descontinuado indevidamente. Esse serviço público é assim, o de abastecimento de água, assim como energia elétrica, né, telecomunicações, serviços de abastecimento de gás, eles só podem ser paralisados, suspensos para o consumidor por meio de inadimplência, né, em razão de inadimplência, ou em razão de manutenção programada da rede, que é o que tem acontecido muito também, né, para que a concessionária possa efetuar, a empresa pública nesse caso, possa efetuar reparos ali na rede e tudo mais. Mas nesse caso, que o próprio presidente da CESAM informou, né, que foi uma questão de fornecimento de energia elétrica, por mais que isso seja uma justificativa, mas isso não é uma cláusula de excludente responsabilidade civil da empresa pública. Porque como esse serviço ele é essencial, é um serviço ligado diretamente ao exercício da dignidade da pessoa humana, né, ligado à saúde e tudo mais, sem água, imagina, nesse calorão, né, nesse feriado prolongado, famílias inteiras dentro de casa. E além do calorão, a gente não pode esquecer que a gente está vivendo uma pandemia, que a orientação é o quê? Se higienizar, lavar as mãos, limpar a casa. Né? Exato, é uma questão de saúde pública, né? Questão de saneamento e abastecimento de água. Então, por ser um serviço essencial, essa questão da justificativa de que foi um transformador ou foi um problema de abastecimento de energia elétrica, ela por si só não é uma cláusula excludente de responsabilidade civil, porque como prestadora desse serviço público essencial e contínuo, caberia à empresa pública se cercar de todos os mecanismos necessários para que essa interrupção indevida não acontecesse. No caso de fornecimento de energia elétrica, por exemplo, dispor ali de um transformador reserva, né, ou de um gerador reserva, ou de uma linha secundária de alimentação de energia elétrica, né. O que não pode é o usuário desse serviço essencial ficar sem esse serviço que é público, né. E como o diretor mesmo da CESAM informou, a questão do restabelecimento, o serviço está sendo restabelecido, mas o restabelecimento é diferente de normalização, porque isso depende da rede, né, de passar pela rede e chegar ao consumidor final. Então, muitas vezes o serviço ele é restabelecido ali, mas ele não foi normalizado para o consumidor final. Isso, às vezes, leva tempo também, né, para normalizar. A gente bem viu a casa onde o Rodrigo Xereda está e na parte de baixo tem água, mas tem regiões ali que a água ainda não chegou. E aí, então, até normalizar, por exemplo, no mínimo, talvez um caminhão-pipa, a empresa disponibilizar um caminhão-pipa para atender essa população, por exemplo? Exatamente. E até normalizar, o consumidor fica ali desprovido da utilização desse serviço essencial. Então, no caso, é caracterizada essa falha na prestação do serviço. A empresa pública tem que se cercar de todos os mecanismos para que isso não aconteça, né, novamente, mas também de forma a auxiliar de forma emergencial ali esses usuários, esses consumidores. Em bairros, né, em que esse serviço está há muito tempo sem ser prestado, ele realmente levando caminhões-pipa, né, oferecendo ali água potável, né, para a utilização dessas famílias. Então, cabe à empresa pública se cercar desses mecanismos aí para poder atender de forma emergencial esses usuários. Até porque, se a gente parar para pensar, qual é o outro plano que a pessoa tem para se hidratar, por exemplo, né, para poder lavar vasilha? A pessoa vai ter que comprar água, vai ter que se virar, né? E aí ela faz um investimento, tira do bolso dela, muitas das vezes um orçamento que ela não estava contando com aquilo,
né? Isso é até cabível de processo? Claro, certamente. Então, em razão dessa falha na prestação do serviço, muitos consumidores ali, a gente viu na reportagem, profissionais liberais que prestam serviços dentro das suas próprias casas, ou mesmo comerciantes ali que deixaram de ganhar, né, deixaram de aferir lucro com as suas atividades, que tiveram que ser interrompidas em razão da falta d'água, né? E isso caracteriza a questão do lucro cessante, né, para aqueles comerciantes que deixaram de ganhar, deixaram de exercer suas atividades por conta dessa suspensão indevida, e no caso também os danos materiais para aqueles usuários que precisaram comprar, contratar, né, por si só caminhões-pipa, precisaram comprar água, né, ou seja, se cercar de outros mecanismos ali, tendo prejuízos materiais, prejuízos financeiros, para poder minimizar essa dor, esse sofrimento que foi causado com essa suspensão indevida na falta d'água. Sandra dos Santos Brás participa com a gente aqui no nosso Facebook e ela fala aqui em Cariacica, olha só, então a gente estava falando aqui da região de Vitória, hein? Ela já está falando de Cariacica. O bairro Itapimirim, todo final de semana começa a faltar água na sexta e só volta domingo, depois das 10 horas da noite. Olha só o prejuízo, né? Todo final de semana, ou seja, não é uma questão pontual. Se está acontecendo com frequência, tem que ser investigado, né? Com certeza, de forma frequente e em hipótese alguma, né? Porque a suspensão desse serviço que é público, ele é essencial, contínuo, né, ininterrupto, ela só pode ocorrer, e é o que a gente tem visto muito ultimamente, em razão de manutenção programada da rede, né? Que são aquelas manutenções, aquelas interrupções para manutenções de rotina, ou mesmo melhoria, né, na rede de distribuição e abastecimento de água. Mas para que ocorra essas suspensões, todos os usuários, e aí se tratando de uma coletividade indeterminada, né, de pessoas, de consumidores, usuários desse serviço, a empresa pública tem que noticiar isso com uma antecedência razoável e por todos os meios de comunicação possível, para poder justamente levar essa informação para os usuários, para que eles possam ali se antecipar a esse problema da falta d'água. Agora, essas interrupções aí que pegam de surpresa, né, como a gente viu na reportagem e temos as participações aí, essas interrupções que são pegas de surpresa e elas não são pontuais, elas vêm acontecendo com uma certa frequência, elas devem ser apuradas pela empresa pública e também pelos órgãos de fiscalização das relações de consumo, como os PROCONs, por exemplo. E só para a gente finalizar, a Lilian Souza manda um recado aqui, ela fala: a CESAM tem que trazer água para a gente beber, tá? Pelo menos é o pedido que ela fala aqui. Eu vou mais uma vez frisar o contato da CESAM para vocês, é o número 115, né? É importante também que a população entre em contato, faça essas reclamações e guarde também todo o comprovante de compra. Comprou uma água, guarda o comprovante, é importante? Sim, com certeza, de suma importância, porque o consumidor tem que se resguardar de todas as formas de prova possíveis, né? Guarda aí comprovantes de compra, notas fiscais, os protocolos de ligações, né, para o serviço de atendimento ao usuário, com quem falou, o horário, o número para o qual ligou. Todas as formas possíveis de comprovar essa falha na prestação de serviço, elas são válidas e são aceitas pelo Poder Judiciário para o caso de eventual ação de indenização por perdas e danos morais. Tá certo. Sérgio França participando aqui, dobradinha hoje no Fala Espírito Santo, o assunto rendeu. Sérgio, obrigada pela sua participação, volte sempre, viu? Obrigada. Eu que agradeço a disposição. E olha só, a gente